Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Murilo Romero. Vamos continuar aqui nessa disciplina de MCM 1001, aulas práticas, hoje falando um pouco, continuando, né, falando sobre o ensaio de flexão. Então, aula passada a gente viu um pouco sobre o ensaio de flexão, vocês fizeram uma atividade sobre a obtenção do módulo de elasticidade no ensaio de flexão e hoje a gente vai dar seguimento à ao nosso conteúdo de flexão, ok? Então, basicamente, a gente já terminou a primeira parte da nossa disciplina, a gente entra agora na segunda parte, tá? Apesar de vocês terem visto torção com o professor Enori, né? E na sexta agora vocês verão impacto. Hoje a gente se mantém aqui em flexão, né? Semana que vem a gente vai ter a aula prática de torção. E na semana seguinte ensaio Sharpie. E na sequência a gente volta a ficar em consonância aqui com a parte teórica, onde fluência vai estar adequado. Aqui, essa aula técnicas para determinar o módulo de Young, ela se enquadra muito na aula passada de flexão e também bem como nas outras aulas que a gente já viu de tração e compressão, ok? Então, pessoal, essa aula de hoje não tem relatório, por exemplo, mas a gente vai trabalhar um pouco um vídeo no Excel, tá? Mostrando como trabalhar com os dados do ensaio de flexão. Então, os objetivos da aula de hoje, pessoal, é determinar as deformações presentes no corpo de prova do ensaio de flexão. A gente trabalhou com flecha até então, né, aquele deslocamento da região central, mas a gente vai trabalhar com deformação superficial aqui. A gente vai determinar os módulos de resiliência e de tenacidade a partir do ensaio de flexão. E aqui tem até um erro aqui no nosso slide, né? Vamos também apresentar o ensaio de dobramento, utilizado para materiais dúcteis. E apresentar aos alunos o primeiro contato com uma norma técnica, né? E, na sequência, capacitar o aluno a obter propriedades mecânicas a partir de dados de ensaio de flexão. E aqui a gente vai utilizar o Excel, ok? Já os tópicos abordados na aula de hoje, então vamos voltar um pouco às propriedades obtidas no ensaio de flexão. Então, modo de resiliência em flexão, modo de tenacidade em flexão, como a gente obter esses valores. A deformação, que a gente não abordou até então, a gente falou só da flecha. Vamos comentar um pouco sobre o ensaio de flexão de materiais rígidos, o ensaio de flexão em materiais dúteis, que a gente acaba utilizando mais o ensaio de dobramento, o corpo de prova de flexão, e aí a gente vai entrar algumas normas específicas, né, para polímeros, a norma ASTM D790 e para os vidros ASTM C138, ok? E por último, na parte 3 da nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre analisar no Excel dados de um ensaio de flexão, ok? Igual a gente fez para tração, igual a gente fez para a curva real também tração, ok? Bem, olhando então esse slide aqui que a gente já viu lá passada, né? Sobre as propriedades que a gente pode obter do ensaio de flexão. Algumas a gente já abordou na semana passada, como o módulo elástico e o módulo de ruptura em flexão, ou a tensão de ruptura no ensaio de flexão, né? Duas outras propriedades aqui interessantes são o módulo de resiliência em flexão, que é muito similar ao módulo de resiliência que a gente obtém no ensaio de tração, e o de tenacidade, né? Então, o de resiliência só voltado para a parte elástica e o de tenacidade já voltado para toda a parte plástica, ou seja, o tanto de deformação plástica que o material suporta até a fratura, o de tenacidade, né? E o de resiliência, o tanto de deformação elástica que o material suporta, né? E consegue recuperar, ok? Então, o módulo de resiliência e flexão é dado pela seguinte fórmula aqui, né? Então, ele leva em consideração o limite de proporcionalidade, né? A gente pode obter esse valor tanto por uma curva de tração, quanto por... Existem relações com a dureza Brinell, né? Então, alguns coeficientes que a gente consegue, pela medida da dureza Brinell, a gente consegue achar o limite de proporcionalidade, tá? A gente pode obter pelo ensaio de tração também, que nem vocês calcularam, tá? Depende da seção transversal, então depende do momento de inércia, depende do y barra, né? Ou seja, a distância da linha neutra. Depende da área da seção transversal e do módulo de elasticidade, né? Faltou aparecer o módulo, o I aqui embaixo, né? Então, esse módulo de resiliência e flexão, né, vai ser determinado em função da tensão aplicada e das dimensões do corpo de prova, né? E aqui a gente vai estar trabalhando dentro do regime elástico.
Já no regime plástico, a gente vai trabalhar com módulo de densidade de inflexão. E aqui, pessoal, a gente tem que considerar uma aproximação do formato da curva com formato parabólico, né? E aí a gente consegue equacionar a equação do módulo de densidade de flexão de acordo com o que segue abaixo, né? Caso contrário, a gente teria que fazer algo similar com aquela somatória de infinitesimais de área que a gente fez para essa extração, né? Então, olha só, o módulo de densidade de flexão, ele depende da carga máxima aplicada, da flecha máxima, da área e do comprimento, da distância entre os apoios aqui que a gente está utilizando, tudo bem? Então, aqui é o mesmo conceito. A tenacidade do material também vai ser aquela área do gráfico, né? No caso aqui do gráfico, tensão versus flecha. Então a gente pode também fazer um equacionamento no Excel parecido com o que a gente fez para tração, tá? Tudo bem? Então basicamente a gente consegue determinar essas duas propriedades adicionais aqui que a gente não comentou semana passada, né? Uma das propriedades que a gente comentou semana passada foi a tensão, né? Então aqui apenas para aspectos de revisão, né? Considerando tanto o ensaio de 3 pontos quanto de 4 pontos, tanto uma seção retangular quanto uma seção circular. Se a gente tem 4 pontos, a gente vai ter o A, né? Que representa aquela distância entre o apoio inferior e a região de aplicação de carga. E se a gente vai trabalhando com seção circular, a gente vai ter um D de diâmetro, ok? Caso contrário, a gente vai ter BH ao quadrado para a seção retangular, tudo bem? Outra informação que a gente teve da aula passada foi a flecha, né? Então, tanto aqui para o ensaio de flexão em 3 pontos, quanto para o ensaio de flexão em 4 pontos, tanto para a seção retangular quanto para a seção circular. Mas a gente quer obter agora a curva tensão deformação, e para isso a gente vai precisar achar a deformação a partir de um valor da flecha, né? E é isso que eu vou tentar aqui, de certa forma, apresentar para vocês. É um pouco complicado esse desenvolvimento, mas vamos ver se vocês conseguem acompanhar bem aqui. Bem, vamos pensar nessa barra aqui, que aqui em cima ela tá só um pedaço dela aqui, né? Tá, como a gente pode dizer, não tensionado, né? Ela tem um comprimento unitário, ou seja, um comprimento igual a 1, percebe? Tá medido aqui 1. É o comprimento dessa barra, né? Então ela vem daqui até aqui embaixo. Opa, né? Se estivesse olhando de cabeça para baixo, né? Daqui de cima até aqui embaixo. Onde R aqui, ou H sobre 2 seria a espessura sobre 2 aqui, né? Então esse é todo o comprimento da barra, e aqui já embaixo já é a barra deformada, né? Então a barra deformada ela tem um acréscimo, né, desse comprimento unitário. Ela tem um E, um epsilon aqui de deformação, né? É claro que a barra se estende toda aqui, né? Aqui a gente só tirou uma seção de comprimento unitário aqui. Tudo bem? Então quando a barra, né, ela é tensionada, pessoal, o que vai acontecer após a flexão? O nosso corpo de prova, ele vai sofrer deformação, indicada por esse epsilon, né? E essa deformação, ela vai depender vai ter um raio de curvatura da nossa barra. Tudo bem? Então a gente pode ver claramente que a nossa barra tem uma deflexão aqui, com um raio de curvatura, né? Bem na linha neutra aqui, que é dado por esse errão aqui. Tudo bem? Então, esses são os conceitos que a gente tem que tirar. Se a gente considerar o comprimento unitário, tá? Da nossa barra aqui, tudo bem? Se a gente considerar esse comprimento aqui, a gente pode estabelecer um ângulo θ, que está indicado aqui embaixo, né? Como sendo que o ângulo entre a distância média entre os apoios, então a distância média entre os apoios vai ser bem no meio da barra, né? Então, vamos supor que um apoio esteja aqui nessa ponta e o outro esteja aqui, não é o caso, né? Mas vamos supor, eles não estão sendo indicados aqui. A distância média é bem no centro da barra. Então esse ângulo θ vai ser o ângulo entre essa distância média entre os apoios de flexão, do ensaio de flexão, no caso são 2, né? 2 na região embaixo. E a posição relativa ao comprimento unitário, que a gente está vendo que é aqui, tudo bem? Então esse vai ser o nosso ângulo θ aqui, que não está bem representado aqui, mas seria basicamente essa representação. Então o que a gente poderia dizer é o seguinte, que o θ, né, ou tangente de θ, e aí de certa forma até aproximado, pode ser escrito como 1 sobre R. Ou seja, se a gente for pegar o cateto oposto vai ser 1 e o cateto adjacente é o R.
né? Como o tangente de θ é muito próximo de θ, a gente faz essa aproximação. Então, onde o θ é o ângulo entre o ponto de aplicação da carga de flexão, ou, né, o que a gente chama de distância média entre os pontos de apoio, né? Então, é o ângulo entre o ponto de aplicação da carga de flexão e o comprimento unitário do corpo de prova. E R é o raio de curvatura da linha neutra. Tudo bem? Só que por semelhança de triângulos, você já deve ter visto aqui embaixo, né? Se a gente vier bem nessa região aqui, o que a gente tem? A gente tem esse Rzinho aqui, que seria basicamente a espessura sobre 2, que é basicamente esse Rzinho aqui, né? É essa região aqui, tudo bem? E a deformação epsilon, né? E esse ângulo também é θ. Então a gente pode aqui, por semelhança de triângulo, a gente pode achar também essa relação, que o tangente de θ, que é muito próximo de θ, vai ser epsilon sobre h sobre 2, ou epsilon sobre r', né? Que aqui é h sobre 2. Tudo bem? Isso, é claro, após a flexão, a gente vai ter esse comportamento, tá? Então aqui está a primeira equação, né? θ igual a 1 sobre r, que é igual epsilon sobre r', ou epsilon sobre h sobre 2. Então se a gente fizer um remanejo aqui, igualar θ com θ, a gente chega nessa relação que 1 sobre r é igual a epsilon h sobre 2. E se a gente isolar o epsilon, a gente chega que epsilon é dado pela espessura dividida por 2 vezes o raio de curvatura. Tudo bem? Então essa deformação epsilon, essa deformação superficial, é portanto dada em função da espessura e do raio de curvatura, né, da deflexão do ensaio de flexão. Tudo bem? Olha só, vamos apagar tudo isso aqui, vamos manter e vamos jogar aqui para o canto esquerdo. Tudo bem? Olha só, é de se esperar que seja um pouco complicado medir esse raio de curvatura, né? Porque a gente, exatamente, é difícil saber onde ele acaba, né? Tem que medir bem exatamente na linha neutra, então é um pouco difícil. Então existem algumas formulações, e aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, pessoal. Vocês podem até tentar depois ir mais a fundo, né? Onde define algumas definições que colocam um R em função da flecha, do comprimento entre os apoios, né, e da distância do apoio inferior ao ponto de aplicação de carga. Né? Então fica mais ou menos essa equação R é igual a 1 sobre F, que é a flecha, L ao quadrado dividido por 8, menos X ao quadrado sobre 6. Tudo bem? Esse X vai variar se for ensaio de 3 pontos, se for ensaio de 4 pontos. Né? Se for ensaio de 3 pontos, o X vai ser igual a L sobre 2, né? Então a distância do apoio inferior ao ponto de aplicação da carga é metade do comprimento da distância entre os apoios. Então L sobre 2. Se for de 4 pontos, vai depender do valor de A. Na aula de hoje, a gente vai considerar muito esse valor de A como L sobre 3. Tudo bem? Então isso vai facilitar um pouco nossas contas. Vamos padronizar esse esquema de ensaio aqui. Tudo bem? Então, utilizando esses dois valores aqui, pessoal, a gente consegue, de certa forma, substituindo esse R nessa equação aqui embaixo, a gente consegue obter algumas equações para a deformação. Então, primeiro, para o ensaio de flexão em 3 pontos, né, onde a gente sabe que o x é L sobre 2, se a gente substituir aqui, a gente vai chegar que o R vai ser L ao quadrado igual a 12F. Se a gente substituir na equação de baixo, a gente chega que a deformação vai ser 6HF sobre L ao quadrado. Né? Então não é tão difícil de calcular isso com os dados já em mãos. Né? Já para o ensaio de flexão de 4 pontos, o nosso x vai ser igual a A. Se a gente substituir na equação do R aqui, a gente vai ter aqui 6L ao quadrado menos 8A ao quadrado sobre 48F. E se a gente substituir na fórmula da deformação, a gente chega em 24HF 6L ao quadrado menos 8A ao quadrado. Tudo bem? É claro que eu falei que a gente vai utilizar o A igual a L sobre 3. E aí, fazendo essa substituição, a nossa função fica só em função da flecha, da espessura e do comprimento na distância entre os apoios. Né? Então aqui a gente chega nessa equação mais simplificada de 4,7 HF sobre L ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, essa parte é o que eu queria passar primeiro para vocês. A gente vai utilizar essas equações de deformação quando a gente vai trabalhando com Excel, para a gente poder plotar, junto com as equações de tensão, o gráfico tensão-deformação a partir de um ensaio de flexão. Ok, pessoal? Então, vamos agora para a nossa segunda parte, onde a gente vai falar um pouco mais sobre os ensaios para materiais dúteis e materiais frágeis
e entrar em alguns aspectos mais específicos, né, de algumas normas que eu vou apresentar para vocês, ok? Então vamos lá, pessoal.